Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje eu vim trazer um assunto que eu já havia prometido para vocês há algum tempo atrás, que é empreender no Canadá. Então eu já fiz uma série de vídeos. Se você não acompanha o nosso canal ou se você ainda não assistiu os nossos vídeos, volta um pouquinho para trás que tem vários vídeos aqui, uma série de vídeos falando sobre ser ajudante de faxina no Canadá, quanto ganha, falei dos meus perrengues, falei das coisas boas, os prós, os contras, enfim. Falei também sobre ser faxineira do hotel, que é a nossa famosa camareira aqui, que também o vídeo ficou bem legal. Falei sobre limpezas de Airbnb, então tem uma série de vídeos aí. Se você está querendo ir para o Canadá e está querendo ingressar nessa profissão, né, que é como faxineira, nossa empregada doméstica, então aproveita e dá uma olhadinha em toda essa saga de vídeos e vocês vão ficar mais por dentro de quanto ganha, como é, os prós, os contras, enfim. Então hoje nós vamos falar sobre o empreender no Canadá. Na região de Quebec, quando eu fui, assim que a gente se mudou para o Canadá, então a gente foi morar na província de Quebec, na cidade de Quebec City. Então, província que só fala francês, é a única província que o idioma oficial é francês, né? Porque na verdade o Canadá ele é dividido em duas línguas. Então ele tem duas línguas oficiais, inglês e francês. Mas Quebec ele é somente o francês. Dava mais antigamente, as pessoas se viravam. Hoje ainda existe, né, gente? Porque é uma cidade turística, das pessoas se virar com o inglês, conseguir, né, pedir as coisas. Mas tenho a dizer para vocês que eles não gostam. Eles gostam de preservar o idioma local, que é o francês. E eu acho isso muito bacana. Eu não vejo isso como um ponto negativo. Afinal de contas, eles têm que preservar o idioma deles, porque senão vai acabando que se perde, né? Então eu acho que esse é uma cultura local deles mesmo. Eu acho que eles estão mais do que certo. Inclusive eles criaram uma lei de que a pessoa tem que falar. Agora eu não lembro direito, porque isso foi depois que eu já fui embora de lá. Mas eu acho que é 60%, né? Então as pessoas têm que estar nesse padrão de língua que eles exigem. Ok. Então em Quebec, quando a gente chegou no ano de 2021, ano de 2021, se eu não me engano foi 2021, setembro de 2021. Gente, quando a gente chegou lá, ainda estava em época de pandemia, né, Covid, então tinha muitas coisas assim que estavam em processo de mudança. A gente chegou lá, eu fui trabalhar como camareira, já tem um vídeo aqui, se você não assistiu, quer assistir, assista, é bem legal, é muito bom esse trabalho, eu gostei bastante, experiência incrível. Passando essa parte de camareira, eu resolvi que eu iria sair do emprego, porque eu estava trabalhando muito, eu não estava tendo muito tempo e, teoricamente, eu não estava ganhando, assim, um salário que eu gostaria de ganhar. Lá é pago por hora, tá? Então, a empresa que contrata, ela paga por hora. Mas eu saí mais por questão de tempo mesmo. E o que acontece? Eu não consigo ficar muito tempo parada. Então eu saí, eu estudava, me dediquei aos estudos. Só que eu gostaria de continuar trabalhando. Eu só poderia trabalhar 20 horas semanais, né? Por causa do meu visto de estudo, que só me permitia isso. Então o que acontece? Eu pensei, eu vou trabalhar por conta própria, eu vou empreender, eu vou ter a minha empresa de faxina e vou limpar casas. Um processo mais difícil era como chegar até esses clientes, pela língua, né, e como abordar eles, justamente por um local diferente, uma cultura diferente, então eu não sabia qual era o princípio da abordagem deles. Se era rede social, se era site de busca de emprego, se era panfletos. Eles usam muito panfleto enviado por correio, usam demais caixa postal. Então assim, eu pensei, meu esposo trabalhava na área de pintura e ele trabalhava numa, como que eu posso dizer, era uma empresa de pintura, mas ele ficava muito tempo com o patrão dele e ele acabou levando ele muito para dentro da casa dele, né?
Então ele ficou meio que um braço direito ali dele. E aí ele, claro, ele tinha família, né? E aí eu mandei oferecer pra ele. Falei, ó, oferece lá pra ele, se ele estiver precisando de faxineira, né? Eu posso limpar a casa deles. Ele falou, eu vou falar e vou falar se eles conhecem mais alguém, né? E aí ele falou e eles gostaram da proposta, porque era ele, a esposa dele e eles tinham um filhinho que tinha 3 aninhos. E aí, eles eram quebecois. E aí eles, esse rapaz falou que queria fazer um teste. E eu ganhava no hotel 18, se eu não me engano era $18 a hora como camareira. Eu falei assim, bom, eu vou entrar no faxina, eu já vou entrar pedindo $25 a hora, porque eu acho que, né, para compensar a minha ida e tudo mais, eu tive que pegar o ônibus ali no hotel, eu ia a pé, que era muito perto de casa. Mas lá, para ir nessa região onde esse rapaz morava, né, com a sua família, eu tive que pegar um ônibus, era um bairro bem distante da minha casa. Então eu levava um bom tempo. E aí a gente começou a fazer um teste, eu fui a primeira vez, limpei alguns cômodos isolados assim da casa, acho que eles realmente queriam testar o meu serviço, porque eles me contaram que eles sempre tiveram empregada. Ele trabalha com a empresa de pintura, ele era advogado, largou a advocacia, abriu uma empresa de pintura, e a esposa dele é advogada também, e daí eles tinham um menininho que fica em tempo integral na escola. E aí a casa deles era enorme, é uma casa que tinha 2 andares, os andares de cima eram alguns quartos, porque tinha quarto embaixo também, alguns quartos, escritórios, banheiros, daí embaixo a cozinha, sala, tinha 2 salas bem amplas, era uma casa gigante, ela era a coisa mais linda daquela casa, muito espaçosa, cheia de vidro, assim, uma casa que a gente via muita neve, era uma casa encantadora. E ainda tinha o basement, né, que é a parte de baixo da casa, porque lá ele tinha uma academia e o que mais que ele tinha? Uma ala, assim, se ele queria fazer alguma festa, montar uma mesa, aí tinha um estoque de bagunça e tinha uma oficina que ele arrumava bicicletas, coisas dele, guardava um depósito de guardar coisas assim de mecânica, enfim. Então era uma casa muito grande, né? Eu imaginei que eu ficaria nela o dia inteiro. E aí eles resolveram me contratar para fazer uma limpeza semanal. Eles gostaram muito do serviço, eles falaram que eles sempre tiveram empregada, e aí eles tinham essa empregada, eles contrataram de uma companhia. E aí falaram que a empregada era muito boa, mas assim, com o passar do tempo ela foi relaxando. Então todas que eles pegavam era assim, entrava, umas já não prestavam o serviço direito, outras faziam o serviço direito, mas aí começava que relaxava ao longo do tempo. Então esse era o medo dele, então ele queria saber como era o meu serviço. Aí eu fui lá, né, com o meu jeitinho toda brasileira, e eu gosto de faxinar, gosto de faxinar cada cantinho, sou uma pessoa detalhista, não vou falar pra vocês que não. Então quando eu faço um serviço, modéstia à parte, mas é sempre muito bem feito. E aí ele adorou meu serviço, ele já queria que eu viesse no outro dia de novo para terminar os outros cômodos. Eu fui e assim a gente começou. Fechou uma vez por semana, eu fechei por 25, ele queria me pagar $20 a hora, eu falei que não, que era muito pouco, ele queria 22, eu falei que não, que eu só aceitava 25. E a gente fechou em $25 a hora. E aí ele falou pra mim que ele nunca tinha tido uma empregada assim tão boa, uma pessoa tão dedicada, porque eu sou muito assim. Só que eu já vou deixar aqui um entre aspas pra vocês. Eu empreendi de 2 maneiras. Em Quebec eu empreendi por hora, porque eu não sabia como funcionava o sistema e eu fui como a manada me ensinou. Como, né, as pessoas me falaram que era, eu fui. Então eu pesquisando através do site, conversando com outras pessoas, as pessoas falavam, a gente trabalha por hora e tanta, né, o valor da minha hora é tanto. Então foi assim que eu fui. E em Toronto eu fiz diferente. Em Toronto eu fiz o que a gente chama por empreitada, né? Eu trabalhei por um preço fechado. Então eu olhava, avaliava a casa, fazia um orçamento da casa. Então o preço para eu limpar é tanto. Quantas horas você vai ficar? Não sei. Pode ser que eu fique 1, 2, 3, 4, 5, 6. Independente, o preço vai ser esse. E em Quebec já foi diferente. Em Quebec eu trabalhava por hora. Então, para compensar o meu dia e para eu ganhar um pouco mais do que eu ganhava no hotel, que essa foi a minha intenção quando eu saí, né, ganhar um pouco mais,
eu acabava que eu trabalhava e também essa casa exigia, né, 8 horas por dia. Então, 8 horas por dia eu ficava naquela casa. Acho que era toda quinta-feira que eu ia lá. E aí, assim, sempre quando você faz algum extra, você cobra, né? As faxinas no Canadá, elas funcionam de uma certa maneira. Eu acho que até já falei aqui em outro vídeo, não tenho certeza, mas as limpezas incluem, né? Limpeza do modo geral, que é tirar pó, limpeza de chão. Lá não se usa vassoura para passar o vacuum, né? Passar o aspirador e passar o pano no chão, né? Lá não tem rodo também, que a gente usa muito mop, né? E aí organizar, né? Pra você limpar, você tem que organizar o lugar. Você não vai botar tudo certinho no lugar, até porque a organização ela não faz parte dessa faxina regular, é um pouco diferente. Organização é uma coisa, limpeza é outra coisa. Mas você dá uma leve organizada para você conseguir se achar, né? Limpeza de dentro dos armários, limpeza dentro da geladeira, limpeza dentro de forno. Em cima do fogão entra na limpeza normal, mas dentro de forno, dependendo da pessoa, a limpeza de dentro do micro-ondas também cobra a parte. Eu, limpeza de micro-ondas, nunca cobrei a parte, eu sempre incluí junto na minha limpeza. Lavar e dobrar roupa, então tudo isso é cobrado à parte, é um serviço extra, e era o que eu fazia nessa casa. Então nessa casa acabava que eu limpava a casa, e aí quando me sobrava tempo que eu queria fechar aquelas horas, eu falo pra ele, olha, se você quiser eu posso limpar o armário, eu posso cobrar um pouquinho a mais, né? Posso arrumar o guarda-roupa, as roupas de vocês e cobrar um pouquinho a mais. E eles achavam incrível, porque eles não estavam acostumados com... As pessoas fazem uma coisa só, né? E aí eu acabava prestando esse serviço também. Então eu cobrava um pouquinho a mais e eu fazia esse serviço. Então sempre eu arrumava o guarda-roupa, arrumei todo o armário de comida deles, que modéstia à parte tava uma loucura. Todos os armários assim da cozinha. Já limpei a geladeira também, que também estava muito bagunçado. Que mais que eu fiz? Arrumava o guarda-roupa da criança, do nenenzinho, é tipo um closet, né, que eles têm fechado assim, numas araras assim, que é bem diferente do nosso padrão aqui do Brasil, não é guarda-roupa mesmo. Hoje em dia acho que já tem mais, já é mais comum, mas geralmente é umas prateleiras assim de aramado, sabe? E eu acabava arrumando toda semana, porque tinha muita roupa pelo chão, tá? Então eu dobrava toda semana, eu nem cobrava nada extra. Mas geralmente esses serviços a gente cobra tudo extra. Limpeza de vidro, se eles querem que faça alguma coisa fora de casa, desde que você também tenha competência, né? Você tem que saber o que você pode pegar pra você e o que não, né? E aí você faz o teu preço. Então, mais ou menos era assim que funcionava lá. Então, eu cobrava, né, esses $25 a hora e acabava que eu ficava 8 horas, então eu ganhava meus 200 e pouquinhos dólares no dia. E aí, eu tinha os outros dias livres, né, só que eu tinha que fechar somente as 20 horas semanais. Então, esse foi meu primeiro cliente, indicação do meu esposo, né, na verdade ele conversou com esse patrão, eles me chamaram, e aí eu me cadastrei no aplicativo que se chama care.com, care.com. Nesse aplicativo que eu entrei, esse aplicativo ele é pago. Eu já não lembro mais se era $9,90 ou $29,90 por mês. Eu não lembro sinceramente, porque eu acho que eu comecei com um valor, depois eu quis um plano um pouco mais forte e mudei ele, né, para outro valor. E aí me cadastrei, pedi para esse meu patrão, né, esse meu primeiro patrão, fazer um feedback do meu trabalho, porque daí eu colocaria nessas minhas avaliações lá no aplicativo. E foi o que eu fiz, criei um perfil bem atrativo, bem legal, e então eu consegui o meu segundo emprego. Tava eu no ponto de ônibus um dia, indo pra faculdade, e aí uma outra quebecois também me ligou e falou que viu meu perfil, gostou muito e que gostaria de fazer um teste, que ela tinha uma casa muito grande, e que ela gostaria de saber se eu iria dar conta, se eu podia ir lá fazer uma entrevista com ela, conversar com ela, conhecer a casa, enfim. E aí ela só falou assim, antes de mais nada eu preciso de uma indicação. Então pra eles, a indicação conta muito, isso é muito importante. Então por isso você tem que prestar muito bem o serviço para você conseguir novos clientes, né? E sempre deixar aberto para a pessoa, falar, ó,
Se eu precisar de uma indicação, você consegue me indicar? E aí foi o que eu fiz, eu entrei em contato com a esposa desse meu primeiro patrão e pedi pra ela, falei, olha, eu tenho uma outra pessoa que quer contratar meu serviço, só que ela quer uma indicação. Tudo bem se eu passar seu número pra ela falar com você? Ela falou, com certeza, Jéssica, com o maior prazer, pode passar, que eu daria as melhores indicações possíveis. Nossa, aquilo eu já fiquei feliz, né? Ponto positivo pra mim. E aí foi o que ela fez, ela enviou uma mensagem, ela conversou, essa segunda pessoa que queria me contratar, conversou com essa minha patroa atual e ela me mandou inclusive os prints da conversa que ela teve. Nossa, foi muito bacana assim que ela escreveu a meu respeito, gostei muito, sou muito grata, e foi ali que me abriu uma segunda porta. Então a gente marcou uma entrevista, era tipo uma terça-feira, ela pediu pra eu ir na quinta-feira na casa dela. Lá fui eu, também tive que pegar ônibus porque era um pouco longe, não dava pra eu ir a pé. Era alto de inverno. Aí cheguei lá, gente, a casa era imensa. Era muito maior que essa primeira casa. É uma mansão mesmo, casa gigantesca. Maravilhosa, maravilhosa. O marido dela mexe com engenharia, construção, então vocês já imaginam, né? Casa... Nossa, casa perfeita. Eu vou ver se eu acho uma foto dela aqui. Se eu não me engano, eu tenho uma foto de um pedaço dela, assim. Não da parte externa, mas um pouco da parte interna. E eu vou colocar aqui pra vocês dar uma olhadinha, mas era impecável, assim, a casa. Nossa, era um luxo mesmo. E eu adorava limpar aquela casa. Era uma casa muito grande, mas era uma casa boa de limpar. Ela tinha 2 labradores, eles ficavam dentro de casa, era o xodó dela. E aí, teve um dos labradores que acho que ele fez uma cirurgia de castração. E aí eu sei que ele meio que pingava uma secreção assim pela casa, sabe? E sangue, então esse foi um ponto assim que ela falou pra mim. Ela falou, Jéssica, tem gente que tem nojo, que não gosta, né? Então vai ter bastante dessa sujeirinha aqui e precisa ser limpo, né? Porque senão também vai incrustar no chão, nos lugares. Eu falei, não, por isso, por mim não tem problema nenhum. A casa acho que era de 3 andares, uma casa bem grande mesmo, muito maior que a primeira. E eu falei, bom, mas em 8 horas eu vou ter que dar conta de limpar, né? Eu vou limpar o que eu limpar, não é toda semana. Ela tinha acho que 5 banheiros, se eu não me engano, mas não era toda semana que eu limpava os 5 banheiros. Eu limpava, numa semana eu limpava 3, na outra semana eu limpava 2. Então eu revezava, porque não era sempre que era utilizado todos os banheiros da casa. Mesma coisa a sala de jogos, mesma coisa a academia. Então eu ia revezando assim. Uns dias eu limpava, né, porque eu também fui contratada para limpar uma vez na semana. Toda terça-feira eu ia na casa dela. E aí, lá foi a mesma coisa. Eu comecei primeiro, eu nunca começo já oferecendo serviço. Eu só deixo claro como funciona o meu serviço, quais são as regras. Limpeza dentro da geladeira, limpeza de forno, como eu falei pra vocês, vidro, todas essas coisas são extra, né? Então, claro, né, gente, eles tinham um cachorro. Por exemplo, lá tinha uma mesa de jantar. Do lado da mesa de jantar tinha um vidro gigante, assim, que caía do chão a chão. Aquele vidro, os cachorros acho que ficavam ali em volta. Então, ali embaixo, às vezes eles ficavam olhando na janela pra ver a neve e tal. E aí sujava um pouquinho de fuço. Claro, gente, que aquele pedacinho eu vou ali, vou passar um paninho, uma questão de lógica, entendeu? Mas, tipo assim, eu não faço limpeza do vidro, isso é cobrado à parte. E eu expliquei isso aí pra ela falou que tudo bem. Então, eu limpava a limpeza regular, o que eu já fazia na outra casa. E aí, com o passar do tempo, que eu já tava lá, acho que uns 2 meses, eu ofereci serviços extras pra ela. Olha, eu posso limpar sua geladeira, cobro mais tanto. Eu posso limpar o forninho, cobro mais tanto. Eu posso limpar, organizar os guarda-roupas, eu cobro mais tanto. E ela também achou incrível, porque eles estão acostumados que a pessoa faz uma coisa só. Então como eu gosto muito da parte de organização, e aí eu organizei toda a despensa dela. Eu acho que eu também tenho um vídeo aqui do antes e depois, eu vou ver se eu acho pra colocar aqui pra vocês. Não tenho certeza, porque tem muita coisa, gente, que eu mudei de celular e se perdeu. E aí eu também arrumei todo o guarda-roupa dela, deixei impecável o guarda-roupa dela, o closet, né, dela, o guarda-roupa do filho, deixei incrível. Só que ela tinha um filho assim, ela tinha um filho menorzinho, que era faixa ali, acho que, não sei se ele tinha uns 8 anos, eu acho. E daí tinha um outro que era adolescente, acho que tava na fase de 15, 16 anos. Gente, aquele adolescente se arrumasse toda semana tava bagunçado. E ela falou pra mim, deixa, Jéssica, você arrumou, ok, ele tem que manter. Depois de um tempo você arruma de novo e tipo, eu te pago.
E lá também, eu tinha que colocar roupa pra lavar e pra dobrar, então também eu cobrava um pouco a parte. Enfim, gente, é um serviço, né, inteiro, e como ela já tinha minha referência, eu também não posso ficar mudando o preço. Então, mesma coisa, mantive o padrão, $25 a hora, fechava tantos 200 e pouco. Ok. Me sobraram 4 horas, né? E aí, nesse período eu limpava, eu consegui o contato em grupos de brasileiros mesmo, eu coloquei meu contato como faxineira. E eu consegui uma outra casinha que eu fazia 4 horas por semana, só que aquela casa era quinzenal. Então acabou que eu podia pegar, numa semana eu podia pegar ela, na outra semana eu podia pegar outra. E foi o que aconteceu. Na outra semana apareceu mais uma brasileira nesse aplicativo Carré, não foi nos grupos do WhatsApp. E ela também me contratou. Todos eram longe, gente, todos eu tinha que pegar ônibus. E aí eu também, era mais ou menos em torno de 4 horas. E aí, de vez em quando eu conseguia antecipar algum serviço, fazer 6 horas a menos, eu peguei uma outra casinha de uma outra, ela era acho que paraguaia, casada com quebecois, ela achou também no aplicativo Carré, pra eu ir 2 horas na casa dela só, que era pra limpar só o chão, porque ela tinha uma bebezinha pequenininha, acho que ela tinha 6 meses, tinha completado agora, e ela queria gatinhar, né, e ela queria que eu limpasse o chão, então eram apenas 2 horas. E eu ia também, porque pra mim compensava. Às vezes ela queria que eu ficasse 3 horas, então às vezes eu acabava passando um pouquinho. E o que mais? Tinha mais uma cliente. Tá. Daí aquele meu primeiro patrão, que era o patrão do meu esposo, me indicou pra uma amiga deles que precisava. Essa casa, gente, era lá nas montanhas. Era bem longe. Mas era assim, ó, incrível. Vou falar pra vocês, a casa também. Era, nossa... A casa em si, ela era assim um pouco mais velha, mas só o fato de você olhar assim todas aquelas montanhas, aquele pessoal descendo de esqui, nossa, era muito bom de limpar aquela casa também. E também lá eu ficava em torno, acho que de 4, 5 horas, eu já não lembro mais, mas não era muito. E enfim, eu ia ajustando minha agenda e foi isso que eu fiz em Quebec. Então eu tirava um bom valor, dava pra eu tirar muito mais, o dobro do que eu tirava no hotel, né? Então só vocês fazem mais ou menos a conta. Todos eram $25 a hora. E aí, aos finais de semana, acabou que me apareceu para eu limpar um Airbnb. Também nesse aplicativo Carré.com. Por isso que eu falei que esse aplicativo ele é muito bom. Carré, Care, então depende da linguagem que você vai usar, né? E aí eu consegui esse Airbnb, que eu já falei aqui pra vocês sobre limpeza de Airbnb. E era muito bom, porque eu cobrava a mesma coisa. Lá eu não cobrava $25 a hora. Lá, acho que, se eu não me engano, eu cobrava o valor fechado. Acho que era 100 e pouco. Agora eu não lembro mais. Mas eu não sei se era $25 ou 100 e pouco. Eu sei que dava assim, no máximo rasgando alto 2 horas. E era um Airbnb bem tranquilo de limpar. Assim, eu ia cada 15 dias. Dependia, às vezes eu já cheguei 2 vezes na semana, então não tinha um padrão fixo, era conforme ia entrando hóspedes. E esse foi o meu empreender em Quebec. Então, vale a pena? Vale muito a pena. Chega lá, abre sua companhia, né? Você não precisa abrir uma empresa, abre uma companhia primeiro, porque você só vai trabalhar você, talvez mais um helper, vai poucos funcionários. Faz tudo certinho, tudo dentro da lei, né? Paga seus taxes, enfim. Passando isso, fui pra Toronto, como eu falei pra vocês, eu trabalhei como helper. Chegando lá, meu primeiro emprego foi como helper de faxina.